A resistência das superbactérias aos antibióticos é responsável por 700 mil mortes por ano no mundo. CRISPR, que é uma ferramenta utilizada por cientistas para editar o DNA. Novos remédios prometem revolucionar o tratamento do câncer. Eles se baseiam na imunoterapia. Pesquisadores canadenses identificaram uma mutação genética que está ligada diretamente à esclerose múltipla. Fala galera, está começando mais um episódio do Biomed Express. Sejam bem-vindos, aqui é o Otávio. E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, falando nesse episódio, né, o seu Biomedcast de bolso. Opa, e aqui é o Rogério e vamos lá que o tempo urge. Isso, beleza galera, e hoje a gente trouxe um tema que também, né, como sempre, é um tema super atual. E a gente pegou um paper aqui para discutir do pessoal lá do Canadá, que fez uma descoberta interessante aí pra ciência, né? Vamos lá. Então, cientistas da Universidade de British Columbia e Vancouver Coastal Health provaram que a esclerose múltipla pode ser causada por uma única mutação genética. O artigo foi publicado na edição de junho do periódico Neuron. Mas antes de começar, a gente precisa lembrar, né, o que é esclerose múltipla. Você pode explicar pra gente, Bruno? Bom, então a esclerose múltipla, ela é resultante de um ataque, né, do nosso sistema imune à bainha de mielina, que é aquela parte que fica no axônio, né, do neurônio. E essa bainha de mielina, ela é composta por lipídios, né, uma camada gordurosa. E essa camada faz com que os sinais elétricos sejam transmitidos muito mais rápido. Quando essa mielina ela é degradada, essa comunicação entre o cérebro e as outras partes do corpo, ela é interrompida, né, ela começa a falhar. Então essa dificuldade de degradação da bainha de mielina leva a problemas de visão, fraqueza muscular, dificuldade de equilíbrio, coordenação motora e algumas deficiências cognitivas. Então é uma coisa bem séria, né? E é um quadro progressivo que até hoje não tem cura. É complicado. Certo, e o que eles encontraram afinal de contas, ô Luiz? Bom, basicamente eles encontraram essa mutação, ela foi encontrada em 7 pessoas de 2 famílias canadenses, né, que tinham vários membros diagnosticados com um tipo de esclerose múltipla de rápida progressão. Eles fizeram esse screening em 2.000 pessoas, selecionaram essas 2 famílias e então foram investigar essas 7 pessoas dessas 2 famílias diferentes para ver o que estava acontecendo, né? E via que essa esclerose múltipla de progressão, né, bem progressiva, os sintomas estavam piorando muito e não tinha nenhum tratamento efetivo. E nessas 2 famílias, 70% das pessoas que apresentavam mutação desenvolveram a doença, ou seja, todo mundo, né, quase todo mundo da família, né, que tinha essa mutação específica acabou desenvolvendo, ou seja, uma coisa bem séria e bem grave que precisava ser pesquisada. Certo. E qual que foi o gene, Rogério, que eles detectaram? Na verdade, eles encontraram a mutação no receptor nuclear NR1H3, né, que está até no título do artigo. Ele produz uma proteína conhecida como LXRA, que ela vai atuar como um interruptor, né, um botão de liga e desliga de vários genes. Ela é como se fosse um inibidor de alguns genes, né. Aí alguns desses cessam a resposta inflamatória excessiva, que pode ser um dos fatores ali que degrada a mielina, né? Que faz com que a gente não consiga produzir lá o impulso nervoso, ou que ajuda a produzir a mielina para reparar o dano. Então eles sabem que nessa família essa proteína não está funcionando bem, e por conta disso a queda de mielina está sendo muito acentuada, né? Inclusive lá no artigo ele fala que pessoal da faixa dos 30 anos, que é muito jovem para ter essa doença, né? Isso, e os pesquisadores também eles descobriram que a substituição apenas de um nucleotídeo, no caso da arginina da posição 415 por glutamina, produz uma LXRA defeituosa que é incapaz de ativar aqueles outros genes que são importantes, né, para essa síntese de mielina. E aí eles tiveram alguns resultados interessantes para serem utilizados daqui para frente, né? O que eles acharam lá, Bruno?
Então, assim, esses resultados, eles apontam para terapias que vão agir nesse próprio gene ou que vão agir nos efeitos decorrentes dessa mutação, né? Em curto prazo, a triagem para essa mutação em pessoas com alto risco pode propiciar um diagnóstico e um tratamento precoce, né? Antes dos sintomas aparecerem, que é uma coisa muito importante. Claro. E, Luiz, o que o pessoal recebeu de ajuda para essas pesquisas? Bom, basicamente o que os cientistas eles estão testando, o que eles têm feito? Eles têm simulado isso em rato, né? E como é que eles fazem? Eles simulam a esclerose múltipla em rato injetando mielina nele, né? E o que acontece? Se você injetar mielina, o próprio sistema imune vai fazer uma resposta imune e aí vai começar um ataque contra o próprio mielina do rato. Ou eles também têm um método que eles fazem alimentando os ratos com uma droga que destrói diretamente a mielina. Só que o que acontece? Nenhum desses métodos simula como a doença se origina em humano, né? A gente ainda não sabe da onde que veio. Por isso é uma coisa muito importante. É um estudo que parece ser muito promissor. Nesse sentido, o estudo é bem legal, porque agora que a gente sabe que tem essa mutação, uma das estratégias que estão desenvolvendo é desenvolver um rato já geneticamente modificado para que ele já nasça com essa mutação e venha desenvolver a esclerose de uma forma natural, né? E a gente consegue avaliar a patologia da doença, como é que ela deve acontecer normalmente, né? Então, além dos benefícios para a gente triar as famílias, tem esse da pesquisa, né? Agora, com certeza, essas pesquisas vão ter um avanço gigantesco, né? Sabendo dessa mutação e fazendo esses ratos aí geneticamente modificados. Então, um negócio legal que deu pra gente perceber é que quão importante cara, por mínima que seja a descoberta, quão ela é importante pra ciência, porque a partir de uma descoberta dessas, você já vê que no final ali eles já concluem que o tanto de coisa que já pode ser desencadeada a partir daquilo. Os caras já vão começar a produzir rato, né, por engenharia genética, que vai já ter a doença. Eles vão poder estudar o desenvolvimento dessa doença e depois ainda o tratamento, né, o uso de algumas terapias direcionadas para tratar essa doença, né? Acho que isso é muito interessante a gente enxergar. É uma coisa, eu acho que na ciência, pelo menos uma coisa que eu aprendi fazendo pesquisa, é que como pode dar muito certo, pode dar muito errado. Principalmente num estudo assim tão de início. Eu pelo menos, né, a gente até comentou no nosso último Express, que foi sobre aquela vacina do câncer, imunoterapia. Ver esses estudos é muito bacana, ver esses estudos assim bem no início, né? Saber como é que o negócio começou. Agora vamos ver o que eles vão fazer. Provavelmente agora eles vão fazer esses ratos, vão gerar esses ratos geneticamente, e aí que eles vão começar com estudos comparativos, né? Vão criar núcleos ali de ratos diferentes para ver se todos vão se comportar da mesma maneira, se vai ter algum tipo de efeito, talvez epigenética junto, né? Então agora vamos ver qual é o próximo capítulo. Uma coisa interessante, talvez, assim, de pensar, né? Ainda o próprio artigo cita que não se conhece muitos mecanismos que levam a doença a acontecer em certas pessoas, sim, em outras certas pessoas não, né? Então essa é uma informação aí que essa mutação pode trazer pra gente, né? Mas assim, pensando numa aplicação mais clínica agora, o que vocês acham aí? Assim, olhando lá pro artigo, foram 2.000 pessoas e dessas 2.000 pessoas, eles encontraram a mutação em 7 de 2 famílias, né? E aí, quer dizer, não se aplica a todas triste, as escleroses múltiplas, né? Mas eram pessoas com esclerose múltipla? Eram 2.000 com esclerose e 700 sem esclerose para ser o controle. Eles fizeram screening genético de todas essas pessoas para ver o que tinha em comum entre as pessoas que tinham esclerose que nas normais não tinha. Então por isso que teve que ter esse N grande, né? No caso, essa mutação tá ligada com uma doença mais grave, né? Que ela degenera, começa a progride muito rápido, que eu tava lendo lá no artigo e eles falaram. Porque existem vários de ser tipos rápido que foi o diferencial para essa vertente aí da esclerose múltipla, né? É porque existem vários graus assim, né? Vários graus de esclerose múltipla. Então, eles acharam conseguiram linkar ela com esse tipo dessa mutação, né? Pode ser... Eu li também assim que existem outras mutações que
que o pessoal costuma associar com a esclerose. Então não é essa única mutação que existe, né? Essa é uma das mutações, né? Assim, se a gente conseguir que o clínico faça lá um teste genético, pode ser que eles descubram uma outra família que tenha essa mesma mutação, e aí já se sabe que o problema é nessa proteína específica LXRA, né? Talvez exista aí no futuro, não pra agora, mas bem pra frente, um tratamento relacionado a isso, né? Uma coisa que eu acho que o pessoal, nossos ouvintes, né, a maioria, é legal a gente trazer esses exemplos mais práticos, né, pra gente ver o quão grave é a doença. Eu acho que todo mundo aqui conhece aquela atriz, a Cláudia Rodrigues, né, que fez a Diarista. Lembra? Ela tem esclerose múltipla, né? Então, vocês podem ver o quão debilitada e tão rápido que ela ficou. Né? Até recentemente eu não cheguei mais a ver. Mas eu sei que ela fez quimioterapia, fez transplante de célula-tronco, né? Pra tentar curar. Mas ainda não tem como curar 100%, né? Mas... eu vi ela dando umas entrevistas mesmo. É triste, cara, é triste. Mas eu, assim como todos nós aqui, ouvintes do Biomedcast e nós aqui, a gente acredita muito na ciência. Agora, é legal que agora eles façam uma correlação. Quem sabe eles vão encontrar uma outra família que tem essa mesma mutação. E aí que eles vão começar, então, a fazer aquela coisa de estudo comparativo em humano. Eles vão fazer o screening, vão poder ver de onde está vindo. Será que tem alguma descendência? Como é que isso tudo vai aparecer no mapa? Que daí que eles vão começar a fazer a ligação, né? Porque como a gente sabe, genética, essa coisa de herança, é bem longa, né? Então, pra você fazer esse mapa inteiro é complicado, mas vamos ver, né? Eu lembro uma vez que minha mãe tava com sintomas, assim, parecendo esclerose múltipla. E quando o médico falou, né, eu já fui pesquisar na internet, ver o que era, eu fiquei assustado, né? Imagina. E aí ela fez um monte de exame, colheu o líquor, né, fez um monte de coisa, e graças a Deus não era. Mas a partir dessa suspeita dela, né, que eu comecei a pesquisar mais e vi que a coisa era séria, né? Pois é, cara, é triste demais. Só imagina essa vertente que é mais que se desenvolve muito mais rápido, né? Então, cara, é muito triste mesmo. Mas lá, vai ter cura, aí a gente deixa a discussão pro pessoal nos comentários desse post, né? Porque tá acabando o nosso tempo e a gente precisa se despedir. É isso aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, valeu, galera. Obrigadão. Tchau, gente. Esperamos que tenham gostado. Um abraço pra cada um de vocês e é nóis. Falou, gente. Tchau. Valeu, galera. Até o próximo Biomedcast. Valeu. E não esqueçam de assinar nosso feed. Todas as nossas redes sociais estão na descrição daí do post, tá? O link pro artigo. Cara, loucura. Assina e se inscreve no canal. Dá like no vídeo. Assina padrinho. E eu tô falando aqui. O que eu falo? Foi. Tchau. Compartilha, comenta, estrelinha pra gente no iTunes. Tchau. Socorro. Tchau. Tchau. Tá bom.